Bom dia, pessoal. Diego aqui, tudo bem com vocês? Quero agradecer muito a participação de vocês no nosso evento Não Pare Adapt, é vocês que fazem dele um sucesso. E hoje, cara, eu trouxe aqui duas pessoas que eu acho sensacionais para a gente falar de um tema que constantemente os nossos clientes pedem, a gente verifica que tem muito material na internet, mas que trabalha ali mais no topo disso. Então a gente vai falar hoje aqui sobre conteúdo especializado em termos de estruturação de processos comerciais e funil de vendas. Cara, aqui comigo tem dois convidados de peso, Danilo Conrad, da Sales Hackers, e Rodrigo Moreira, da Smart Talk. Eu não vou ficar apresentando a empresa deles, os dois estão aqui para isso também, então vou passar a palavra aí, dentro da minha ordem de câmeras aqui. Vamos lá, Danilo, você começa aí, se apresenta um pouco, por que a gente está aqui hoje, e aí em seguida o Rodrigão já consegue também se apresentar para a gente entrar nos tópicos aí do nosso conteúdo. Cara, beleza. Fico muito feliz aí pelo convite, Diegão. Para mim é um prazer, uma honra aí estar fazendo conteúdo com vocês, uma empresa que eu admiro pra caramba. Para quem não sabe, trabalhei na Exact, foi a minha faculdade de vendas aí. Esses últimos 10 anos, Diegão, eu tenho estudado vendas, trabalhado, aplicado uma série de estratégias. Para quem não me conhece, sou formado em gestão comercial, fiz pós em projeto, depois estudei coach, uma série de outras coisas para apoiar também aí nessa parte de alavancagem de vendas e persuasão, negociação, tudo mais. E, cara, depois dessa passagem, trabalhei, cara, comecei minha carreira vendendo em telemarketing, prospecção mesmo, coisas, vendi muita coisa, assim, desde coisas simplesinhas, cartão de crédito, até projetos de consultoria, fui implementador da Exact, depois eu abri a Sales Hackers também com essa bagagem, e esses últimos 5 anos aí a gente tem ajudado empresas no Brasil inteiro a estruturar o funil de vendas, estruturar essa parte de CRM, processo, tecnologia. Tem uma série de cases em vários segmentos, inclusive agora alguns B2C, né? Legal. Nosso know-how sempre foi B2B, cara, mas muito legal ver que o perfil do consumidor, o cliente, ele tem mudado muito, eu acho, com essa questão da internet e tudo mais. O próprio cliente B2C, ele está um pouco resistente àquelas táticas tradicionais daquela venda empurrada, ele não quer mais ouvir aquele vendedor chato, sabe? Então, eu acho que o mercado como um todo, ele tem mudado muito com toda essa questão da internet, da digitalização, e a gente tem acompanhando isso. E vai ser um prazer aí também somar com vocês, tem bastante experiência aí na construção de funil de vendas, né? Então, acho que vai ser muito bacana o papo e trazer o Rodrigão aí também, que é um cara fera, com certeza vai somar bastante. Legal, Rodrigo. Se apresenta aí para o pessoal, cara. Eu já conheço, já estudei vocês antes. O Danilo já conhecia ele da época que trabalhava na Exact, mas você é um cara que eu acompanho, que principalmente teve aí uma outra live junto com o Theo que foi muito bem recebida, que gerou muitos comentários legais e um profissional que a gente admira aí, principalmente pela expertise e tudo mais. Mas, cara, para não ficar rasgando cedo aí, vai lá, se apresenta. Bom dia, obrigado pelo convite, né? Eu passei na peneira da Exact, que eu fiz a live com o Theo, a live foi boa, o pessoal me contratou para fazer o Não Pare Adapt. Então, foi sinal que deu certo, foi a conversa lá, foi legal. Ou eu enganei bem, né? Eu espero que não seja esse o último ponto. Bom, prazer estar aqui com vocês. Vocês são super especialistas. Eu não sou um ultra especialista em processo de funil, mas é legal a experiência que a gente construiu nos últimos anos. O que eu acredito muito é que o cara de vendas no Brasil tem que ser o cara, né? Tenho uma frase que é a frase da minha vida, que é: quem não vende, trabalha para quem vende. Então, se você não está vendendo, você está trabalhando para alguém que vende melhor que você. E eu sempre, na minha vida, quis vender mais e melhor que todo mundo. Eu não sou um cara da área de gestão comercial, então eu não tenho os atributos todos que o Danilo tem. A gente começou a nossa história em comunicação, apesar de eu ter estudado direito a minha vida toda. Eu tinha uma agência de propaganda que eu empreendo há 20 anos, né? Apesar dessa carinha aí nova, eu tenho muito tempo que eu estou rodando na praça, já tive vários negócios, já quebrei, já vendi negócio, já passei por tudo. Se eu fosse contar isso aqui numa história, eu teria que gastar o nosso tempo inteiro com isso. Mas antecipando muito a história, a gente tinha uma agência de propaganda, que é uma agência que era boa, a gente tinha, sei lá, 40, 50 pessoas na operação,
E certo dia, ao apresentar um projeto para o cliente me aprovou o projeto, mas ele falou que o projeto estava incrível, e aí 2 semanas depois aconteceu eu vendi o projeto para ele, ele adorou, mas passou 2 semanas, uma semana, sei lá, ele me ligou falando que o diretor não tinha gostado. Falou que ele não conseguiu explicar para o diretor e falou, faz um PowerPoint para mim aí, para explicar para o cara o que você falou para mim, você falou tão bem, mas o diretor da empresa não entendeu. Eu acho que a culpa é até minha, você me desculpa. Aí foi lá, ninguém entendia de PowerPoint naquela época, porque não é o trabalho de uma agência de propaganda, né? A gente vende comunicação, mídia, a gente quer ganhar dinheiro com outras coisas. Desculpa falar assim, mas a gente via esse serviço de fazer PowerPoint, serviço de corno, né? Que é o cara que vai montar as telas para mandar para o cliente. E aí eu abri o processo seletivo para contratar um estagiário para fazer isso para a gente. Então eu trouxe um estagiário para a empresa, para o cara só fazer isso, né? Não tinha nem um PC na empresa, só tinha Mac. Eu peguei o PC da secretária, dei para o estagiário e falei, você vai ficar fazendo as apresentações para mim. Aí eu vi que a nossa conversão aumentou para caramba. Foi a primeira vez que eu aprendi a palavra conversão. Que tudo que a gente apresentava para o cliente, ele falava, gostei, está fechado, está aprovado, e passava isso para frente. E era óbvio que era um PowerPoint simples. Esse cara saiu da empresa em um determinado momento, né? E tempos depois eu encontrei com ele de novo, quando ele me contou que tinha aberto uma startup de fazer PowerPoint expresso. Aí eu falei, putz, isso é inteligente, velho, legal pra caralho, poxa, tem meu... Aí, nessa época, eu comecei a dar muita mentoria e eu já era membro de conselho de algumas empresas. E ele me chamou para ser mentor da empresa dele, eu ajudei ele no começo, e aí, em determinado dia, ele captou um investimento, me ligou e falou, eu tô precisando, a gente captou um investimento, a gente trouxe 2 pessoas de peso para o nosso board, que é o Gustavo Caetano da Sambatec, e o Marcelo, que era CEO de uma grande empresa de engenharia, e eles falaram que a gente precisa crescer um negócio, eu não sei crescer um negócio, só sei fazer PowerPoint, mas disso que você sabe, né, eu trabalhei com você, eu queria te contratar para você ser nosso CEO. Eu olhei para cara daquele menino estagiário, né, cara tinha 20 e poucos anos, falei, quantos funcionários você tem? Ele falou, E aí aqui em Minas, a gente tem uma desculpa boa para sair dessas horas, eu falei que eu ia levar minha avó na ginástica e voltava para conversar com ele depois. Mas aquilo mexeu muito com a minha cabeça, eu acabei, depois de um tempo, né, não vou gastar tempo com essa história, aceitei, cara. E esse foi o começo da Smart Talk, eu vim trabalhar com o meu estagiário. Não, a gente mudou, eu fui funcionário dele, legal. Eu virei sócio dele, que legal, e a gente construiu um negócio que cresceu triple, double aí, certinho, nos últimos 4, 5 anos. E a gente mudou um pouco o conceito do nosso negócio, que sempre foi vender apresentações, mas a gente, como nasceu no digital, um cara de startup, a gente entendeu que se a gente não tivesse o NPS como ponto principal de avaliação, a gente não ia conseguir fazer o que o cliente precisava. Então, hoje, o que a gente faz? Nós somos uma empresa que ajuda outras empresas a contar melhores histórias, assim como essa que eu contei. A gente se organiza para que tudo que o Danilo monta no processo de funil de estruturação, a gente implementa naquele pontinho, na cereja do bolo, né? Chegou de frente para o cliente, você conseguiu fazer todas as etapas, o cara quer comprar, mas o que você vai falar para ele comprar? Resumidamente, é esse o nosso negócio, um pouquinho da nossa história. Legal. Cara, bom, pessoal, vocês viram aí que, né, a galera é de peso aqui, a gente vai conseguir tentar colocar aí todo esse conteúdo que a gente preparou para vocês em 1 hora, o que é o nosso maior desafio aqui hoje, porque eu fico numa posição muito confortável, né? Mas a gente tem muita coisa para falar e é um assunto que é super pertinente, né? Bom, eu sou Diego Max, para quem não me conhece, sou diretor de relacionamento aqui na Exact Sales, tomo conta das áreas ali de implementação, sucesso do cliente, a Academia Exact também, que é um projeto super bacana nosso para formação de profissionais e alocação de profissionais que estão buscando recolocação no mercado profissional nos nossos clientes e também agora mais recentemente a área de expansão de receita, tá? Bom, tem uma história parecida aí com o Rodrigo, porque eu fui o primeiro implementador da Exact, antes da Exact ser fundada, né? Exact, né? Não presenciei o dilúvio, mas pisei na lama, por assim dizer. É muito legal também acompanhar a empresa, crescer junto e a gente conseguir estruturar os processos e estar aqui hoje podendo fazer um evento para milhares de pessoas aí que estão acompanhando e que estão buscando melhorar os seus processos comerciais e o seu dia a dia aí como um todo, tá? Gente,
Acho que a melhor maneira da gente começar isso daqui é dentro dessa dinâmica de contar histórias. Vocês contassem um pouco como é que foi a parte de estruturação comercial da empresa de vocês, principalmente aí em funil de vendas, mas do processo como um todo. E aí vocês podem dar ênfase, pessoal, naquilo que vocês acreditam que fez a grande virada de mindset, ou mesmo a grande virada para resultados, né? Seguindo a mesma dinâmica aí, Danilo, vamos começar por ti. Conta um pouco de como é que foi isso lá na Sales Hackers. Cara, é um ponto interessante. No começo da empresa, eu vendia, entregava e fazia tudo, né? Mais ou menos como a maioria das empresas começa, né? E aí é interessante que um dos principais gargalos quando você é dono do negócio, né? Quando você é gestor e você precisa vender, cara, você tem que acabar fazendo malabarismo ali, não deixar nada cair. Muitas vezes tem boas oportunidades chegando, mas se você também não atende rápido, aquele cara que está chegando agora, né, que ele te fez uma pesquisa no Google e encontrou, ele está no time de compra ali. Assim como ele encontrou vocês, ele também encontrou os concorrentes de vocês, né? Então, muitas vezes eu não conseguia atender em tempo hábil e eu começava a perder vendas por isso, né? Então, esse foi um dos gargalos que eu tinha nessa época de empresa. E aí eu comecei a pensar, poxa, realmente eu estou tendo mais demanda do que eu consigo atender sozinho, então eu preciso de ajuda, eu vou começar a especializar. Nessa época eu até já tinha um CRM com as etapas estruturadinhas, mas pensando em processo comercial mesmo, pensei que era um momento de especializar isso, né? E aí eu trouxe um primeiro vendedor, né? Eu trouxe esse primeiro vendedor e, na época, a gente trabalhava não com funil ampulheta, né? Para quem não sabe, vou jogar o conceito para vocês aqui. Tem dois principais tipos de funil, assim, digamos, né? Tem aquele funil que você conta da atração, então você vai ter lá uma etapa, por exemplo, de prospecção, uma etapa de qualificação e uma etapa de fechamento. Vamos ser um pouco generalista, assim, né? E aí, depois que você conquista o cliente, você não tem novas ações, né? Uma vez que esse projeto termina, você também não faz esses próximos passos, você não desenvolve o cara num onboard, uma retenção, ou trabalha uma campanha de indicações ou novas vendas na base. O que é ruim, porque quem trabalha com um projeto, como a Sales Hackers, né? A gente acaba perdendo muito no relacionamento com o cliente de longo prazo. O cara que compra o nosso serviço, o cara que compra consultoria de vendas, consultoria de Customer Success, é um cara que ele é comprador de consultorias. Então, hoje ele me contrata, amanhã ele contrata uma outra consultoria para resolver um outro negocinho, e tem um lance assim da empresa que ela gosta disso, de trazer gente nova para olhar para a empresa, trazer um olhar diferente. E aí, o que a gente fez? Teve uma outra virada, e teve algumas viradas no nosso processo comercial. Então, foi trazer esse primeiro vendedor e a gente colocou esse funil normal. E aí, poxa, ao mesmo tempo em que a gente chegou um momento que o funil desse vendedor estava muito cheio, né? E aí, o próprio vendedor não estava conseguindo mais dar conta de tudo, né? A demanda cresceu muito. E a gente especializou de novo, né? E aí a gente trouxe um SDR para apoiar esse vendedor nas etapas do início do funil. E aí a gente tem vários cases, depois eu até conto melhor a importância disso, né? De você especializar essa etapa no começo do funil para a maioria das empresas, não vou falar para todas também, mas na maioria dos casos faz muito sentido. E aí, hoje, qual que é a virada que a gente está fazendo na Sales, é o que a gente tem feito para os clientes também. Tem um conceito muito legal, cara, no empresarial hoje, que é o conceito do Customer Success, né? O sucesso do cliente, é a venda centrada no cliente, é o processo centrado no cliente, enfim. O que isso quer dizer, cara? Quer dizer que para você conseguir ter sucesso no negócio, inclusive em geração de receita e tudo mais, o teu cliente ele tem que ter sucesso no que ele acha que é sucesso para ele. Então, o cara que compra uma furadeira tem aquela máxima, né? Não é que ele ama furadeiras, é um colecionador de furadeiras. Pode até ter, mas 99,99% dos casos é um cara que quer um furo na parede,
né? Então, fica uma provocação também. O cara que contrata a solução de vocês, gente, que está escutando na live aqui agora, ele contrata porque ele ama o produto de vocês ou porque ele quer um buraco na parede? Provavelmente ele quer um buraco na parede. E esse conceito, ele começa a abrir um pouco também a nossa mente para o que vem depois da venda. Porque será que, ao vender o produto, eu estou entregando o buraco na parede? E aí a gente começou a trabalhar uma nova política agora, que é esse funil ampulheta, onde, uma vez que eu fecho o cliente, eu tenho interações da minha área de CS, que vai estar mensurando se esse cliente, mais do que satisfeito, se ele está tendo sucesso, certo? Porque o sucesso, no nosso caso, é, por exemplo, assim, o cara realmente aumentou as vendas, né? Aumentar as vendas é sucesso para ele? Ele está aumentando as vendas? Sim. Poxa, então eu abro uma outra possibilidade de gatilhos. Aí eu tenho várias ações, eu não vou entrar em detalhes agora, mas eu tenho um playbook de ações possíveis que o meu account manager, ele entra em cada etapa do processo com o cliente, olha que loucura. E ele vai poder trabalhar ali tanto programas de indicação, ele vai poder trabalhar um cross-sell, que é aquela venda que você faz de uma outra oportunidade, um upsell, cara, ele, no projeto tinha um treinamento remoto, mas, cara, não faz sentido a gente fazer esse treinamento presencial, né, fazer um upsell dentro do cliente. E um ponto importante, que eu acho que vale também frisar, de toda essa questão de funil de venda, gente, é o seguinte, falando também um pouquinho da parte ampulheta ali depois da venda, né, a gente precisa ter ações que ajudam o cliente a ter sucesso com aquilo que a gente já propôs inicialmente. Então, entregar o que é sucesso para ele. E aí, nesse ponto, cara, a gente começa a ter ideias de programa de recompensa, disso, daquilo, que, no fundo, cara, vai gerar mais indicação, vai gerar mais vendas. Né? Eu fiz uma live com o Rodrigo Nol, algumas semanas atrás, ele falou, cara, na SP Tour, para cada cliente que a gente trazia novo, a gente, na verdade, estava fechando 1,3 cliente, porque esses clientes indicavam, 30% deles indicavam nossos novos clientes, né? Então, na verdade, você montando um funil que trabalha tanto a parte de aquisição como essa parte de retenção e venda na base, na verdade, você também está reduzindo muito o teu custo de aquisição, porque cada cliente novo também está trazendo novos clientes. Maravilha. Cara, isso é muito legal, né? É uma área, acho que Customer Success, o sucesso do cliente, para todo mundo que tem essas possibilidades de expansão de receita dentro da base de clientes, ou mesmo que está dentro de um modelo de assinatura, né? Ou receita recorrente, por assim dizer, é algo que é fundamental para as empresas, né? Justamente o que começa a acontecer com um processo desses bem estruturado, é que a parte posterior à venda comece a gerar mais receita do que a fase de entrada no médio e longo prazo. E legal, cara, deu para ver que vocês passaram aí por diversas etapas, né, do processo, adaptando o funil, primeiro no modelo mais tradicional com o vendedor, porque era o momento, depois especializando isso, colocando um SDR, e agora até mesmo olhando para essas questões do pós-venda, né, que eu acho sensacional também. É sempre muito delicado, né, o Otávio Galvani, que é o meu gerente da área de expansão, ele costuma trazer para as equipes, né, que estão ali no atendimento ao cliente, uma citação da IBM, se eu não me engano, posso estar referenciando de maneira equivocada, mas em que ele diz que ajudar vende, vender não ajuda. Né? Então, quando a gente está falando de sucesso do cliente, tipo, eu preciso ajudar o cliente para que ele consiga consumir mais de mim. Se eu ajudo ele, ele consegue mais resultado, mais sucesso e ele vai consumir mais de mim. Agora, se eu vendo só por vender, eu não estou ajudando ele de fato e provavelmente isso vai ter um custo para mim ali na frente. Mas, cara, sensacional. Isso aí dá para a gente fazer uma outra live só falando disso, né? Dá para fazer uma outra live só falando dessa jornada aí, com certeza. Mas legal. Rodrigo, fala um pouco para a gente de como é que foi essa história da estruturação do processo comercial lá na Smart Talk, experiências ali que vocês passaram e uma ideia de como é que está esse processo hoje. Bom, fico vergonha um pouco depois da aula do Danilo, mas eu vou tentar aqui resumir um pouquinho, porque eu sou mais empírico na forma de fazer. Primeiro que o mais legal de você saber o que você consegue fazer é você entender o que você não é bom. E como a gente não era bom em montar isso, a gente lá atrás a gente montou uma decisão muito acertada, né? Eu chamei o Diego Gomes da Rock para o nosso conselho. Dia 5 da empresa eu fiz isso. Legal. E aí, cara,
tenho que pagar royalty para ele pro resto da vida, por conta da ajuda que ele nos deu. Mas como é que a gente fez? A gente tinha uma estrutura no começo, né, como qualquer começo. Eu não era o cara que entregava, eu era o cara que vendia e ajudava a vender e organizava o crescimento do negócio. Então a gente tinha 2 funcionários, e um deles era venda. Esse cara tá até hoje, é o nosso diretor de CS, né, de Customer Success. E olha que ele era o cara, ele é o melhor cara de venda que eu já trabalhei, de venda efetiva, né? Você mandar ia vender um avião, ele vai vender um avião pro cara, mesmo que ele não precisar, ele vai conseguir vender. E hoje ele entendeu que além de vender, ele tem que fazer isso que o Danilo falou, né? O cara tem que ter sucesso para ele comprar de novo. Mas o que a gente fez, então? A gente tinha uma estrutura muito simples de venda, que ela não tinha processo, então a gente era consumidor de consultoria por conta disso, porque a gente precisava melhorar o processo. Eu já contratei 300 tipos de consultoria diferentes para melhorar o nosso processo de venda. E aí a gente começou numa estrutura que a gente era... Em 2014, eu fui num evento que o Vinícius Roveda, da Conta Azul, estava, e aí eu tive uma conversa de 2 minutos com ele, que ele me disse assim, cara, lá na Conta Azul, o NPS é o nosso principal KPI. É o nosso OKR número 1 é NPS. Falei, pô, mais que receita? Ele, mais que receita. E eu copio muito, sabe? Eu sou um cara que daqui a pouco eu vou raspar na cabeça para pegar o Danilo, porque eu achei que ficou bom. Então, tudo que eu vejo que pode fazer sucesso, eu implemento muito rápido. Então, eu cheguei na empresa e falei, galera, NPS, a gente vai olhar só isso. O que é NPS? Não sei, nós vamos descobrir. Legal. E a gente usou isso como é o nosso North Star Metric, porque a gente começou voltando um pouquinho, é aquilo que a gente mais olha no nosso negócio, porque a gente sabe que isso vai gerar receita para a gente. Se o cliente está satisfeito, se o cliente deu uma nota alta no seu atendimento, né, o NPS é o Net Promoter Score, se o cliente viu valor naquilo, ele vai depois voltar e comprar. Como o nosso negócio não tem receita recorrente, é quase um e-commerce para analisar métricas. Então, ou seja, eu ganho dinheiro quando o cliente volta para me comprar. E o que eu vendo é apresentação de PowerPoint. Então, não necessariamente, que eu vendia, né? Não necessariamente o cara vai ter essa necessidade durante várias vezes na vida dela. Então, é mais um e-commerce ainda, né? Que é um tênis. Você compra um tênis, você dá um tênis lá na frente. Mas a gente precisava fazer que esse número fosse bom. E aí a gente descobriu que era CS na marra, sem importar ninguém de fora para nos contar isso. Nenhuma consultoria nos contou. A gente media NPS, né? Nosso NPS sempre foi alto. E eu comecei a analisar todos os clientes que não davam nota 9 ou 10 no nosso trabalho. E aí um cliente que era cliente muito importante nosso, da multinacional, da Fiat, ele me deu nota 8. Aí eu fiquei desesperado. Liguei para ele e falei, cara, mas você me falou que gostou do trabalho? Ele falou, não, adorei. Por que você não deu nota 10? Então, porque o trabalho era para eu vender um projeto interno e eu não vendi esse projeto. Então, assim, não me adiantou nada. E aí mudou nossa chave. E aí mudou nosso negócio inteiro. Porque eu comecei a perceber... Exatamente. Se o cliente não tem sucesso, eu não tenho sucesso. Então, o sucesso do meu cliente não é uma apresentação linda, não é uma história bem contada, não é nada disso. O sucesso do meu cliente é captei investimento, melhorei minhas vendas. Então, a gente começou a desenhar isso e a gente mudou a nossa área toda. Então, eu peguei o cara que era o nosso número 1 de vendas, o cara que virou sócio depois nosso, né? Por isso que eu falei que ele é muito bom, porque vocês não conseguem contratar ele se vocês quiserem. E trouxe o cara para ser... propaganda, né? Propaganda, porque eu sabia... Quando faz propaganda, a gente perde o cara em 5 minutos. Aí, eu trouxe o cara para cuidar do cliente. E quando a gente começou a fazer isso, cara, hoje, sei lá, 60% das minhas vendas são recompra, basicamente, entendeu? Então, e o desafio, e a gente começou esse desafio, e agora, eu estou precisando demais de contratar o Danilo no nosso negócio, porque agora, onde a gente está até negociando com a Exact também, a gente está no momento de, começamos vendendo produto com ticket muito baixo, então o nosso funil não podia, tinha que ser low touch, a conversa com o cliente, então o produto custava barato mesmo, ele continua custando, mas a gente agora tem cliente enterprise. Então, a gente tinha que vender na oportunidade, a gente vendia o processo era muito rápido, ele não podia, e aí a gente copiou o processo da Rock. Mas ele tinha que ser muito simples e a gente não podia perder muito tempo com esse cliente, porque eu tinha que vender 10 clientes para bater cota de um vendedor. E aí a gente montou um time de inside sales totalmente inbound, e aí, como eu disse, né, tentamos copiar os melhores, a gente... cresceu muito a nossa base de leads. A gente saiu de 0 para 150 mil leads na base em 1 ano e meio, praticamente. A gente
a gente foi case do RD de usar a plataforma deles. A gente tinha, sei lá, quantos mil funis cadastrados na plataforma, né, que a gente usava nos nossos clientes para automatizar. E aí, o que mudou? Mudou que o nosso cliente virou empresa multinacional, faturamento de, sei lá, não que isso seja um impedimento, porque a gente tem cliente de todos os tamanhos, mas o cliente que hoje gera a maior parte do nosso trabalho, esse cara é muito grande. Legal. E aí, com esse cara muito grande, não dá para fazer venda só inbound e com inside sales. E a gente teve que refazer toda a nossa estrutura. E aí, velho, nós apanhamos. Porque aí a gente entrou para trazer um SDR para ajudar. Depois a gente tirou o SDR, depois a gente voltou com o SDR. A gente já teve time com 10 pessoas em venda. O meu pessoal de produção não criticava, que a gente tinha mais vendedor do que a gente para entregar projeto. Mas durante um tempo que a gente estava acelerando muito o crescimento, era essa estrutura mesmo que a gente tinha. Tinha muita gente no time de vendas. Era a maior estrutura nossa, era marketing de vendas, seguramente. Era mais da metade da empresa. Tanto que a gente falava para o mercado que nós não somos uma empresa de comunicação, nós somos uma empresa de marketing e venda que entrega um produto de comunicação. E eu acho que toda empresa tem que ser uma empresa de marketing e vendas, no final das contas. E aí você tem que entender qual que é o produto que você entrega melhor. Eu sempre falei isso com o meu time. Eu usava esse exemplo. Se a gente vendesse calcinha e sutiã, a gente ia ser bom também. Porque a gente ia conseguir, porque a gente é uma empresa de marketing e vendas, então a gente conseguiria adaptar o nosso produto para a necessidade do cliente. Contanto que fosse aquilo que o cliente estivesse precisando, a gente conseguiria fazer. E aí, turma, eu fui... Então, assim, a gente hoje está num desafio muito grande, que é entender melhor. A gente tem duas bases de crescimento, né? Uma é crescer o nosso cliente atual. Então, o time de CS nosso, ele tem que entregar um valor absurdo para o cliente. As nossas metas de NPS são altíssimas. A gente não tem... Ninguém do time pode ter um cliente que tenha nota menos de excelência. Eu não sei se o conceito de NPS está claro para todo mundo, mas... Depois vocês pesquisam, gente. Mas eu vou falar, então, rapidinho. O NPS é aquela pergunta definitiva que as pessoas fazem, que você recebe de uma empresa, depois você consome o serviço dela, que é: Danilo, de 0 a 10, o quanto você recomendaria a Exact Sales para um amigo ou colega de trabalho? Não cabe. 10. Quando você dá 10, é que você é um promotor da empresa. Né? E principalmente se você vai recomendar para um amigo ou um colega de trabalho, porque o cara se convive todo dia, você vai recomendar uma coisa ruim para ele, o cara não é uma coisa boa, né? Tipo, você está sendo sacana. Todo mundo vai recomendar só coisa boa. Então o estudo é, quando você dá nota 9 ou 10, o cara é muito bom, você é um promotor daquele cliente, você vai trazer outros clientes para ele, que é o que o Danilo falou também. Um cliente novo, o cliente dá 10, ele te traz, além dele te comprar de novo, ele vai trazer outros clientes para você. E aí, a métrica é muito ruim, né? Porque você sabe o tamanho do seu NPS, que é um número que vale, um indicador que vai de menos 100 a 100, percentual de clientes promotores contra menos percentual de clientes detratores. Só são promotores os clientes da nota 9 e 10. Então, o cara que não achou o seu serviço excelente não é considerado promotor. Então, o cara que deu 8, eu fico puto com esse cara. Pô, o cara deu 8, ele é nada para mim, é neutro. Ele não vai indicar meu trabalho. Eu preciso melhorar esse cara, né? Eu fico puto não com o cliente, eu fico puto comigo. Por que esse cara deu 8? E a gente liga para esses clientes. E os detratores são os que dão nota 6 para baixo. Então, se você tem 10 clientes, 8 clientes falam, você, a Exact é a empresa mais foda do Brasil. 8 clientes aí. Muito foda, muito foda. E 2 clientes falam, a gente não gostou, foi mais ou menos. Foi bom, foi na média, deu nota 6. O seu NPS, que poderia, você fala, pô, 80% do meu cliente me amam, o seu NPS é 80 menos 20 é 60. É uma zona de... tipo assim, não está considerado zona de excelência, que é acima de 75. Então, cliente detrator é um problema. A gente tem meta, a gente não pode ter cliente detrator. 0. A meta é 0 cliente detrator. E é muito difícil manter isso. E aí, quando a gente começou a estruturar esse formato da gente usar o NPS como base de tudo, o meu time de CS começou a vender mais, sem perceber. Porque eles não venderam, né? Eles começaram a conseguir novas oportunidades nos clientes, porque eles estavam tão focados que o cliente tivesse sucesso, que as oportunidades iam aparecendo e até oportunidades de indicação de outros clientes que ele fazia. Então, a gente tá nesse desafio de, desde mudar o nosso funil de novo, as etapas do funil, até entender como é que a gente traz o cara de CS mais para dentro do processo, porque ele tem que, ao mesmo tempo, entregar implementação para o cliente,
mas ele tem que identificar quando é o melhor momento de fazer aquela levantada de mão. E aí, bom, no nosso caso é mais fácil, a gente tenta, porque como a gente trabalha com boas histórias, né, em construir boas histórias, a gente usa isso para ajudar o cliente na ponta a comprar. E aí isso faz a diferença. Aí, por último, o último ponto, que mudou a nossa vida também, é porque antes a gente vendia slide. Então, eu vendia para o Danilo um pacote. Danilo, quantos slides você está precisando aí? Ele falava 50. Aí eu vendia. Diego, quantos slides você está precisando? 100. Eu vendia slide. Eu vou usar aqui nas apresentações. A gente parou de fazer isso quando a gente viu que se a gente mudasse o discurso, já que a gente estava construindo discurso para outras pessoas, se a gente mudasse o discurso e não tivesse preocupado em vender o nosso produto, e sim a dor do cliente, cara, aí fez toda a diferença, né? A gente começou a vender para o cara, no matter how, eu vou ajudar você a conseguir esse investimento. Quantos slides? Não interessa. Legal. Vamos ajudar você a conseguir esse investimento. E aí a gente montava projetos que o cliente poderia pagar até mais, mas se eu entregasse um resultado compatível com aquilo. Aí a nossa escala de preço, ela aumentou bastante também, depois que a gente fez isso. Legal, vai adequando bem ali a demanda dos clientes, né? Cara, sensacional. Eu acho que são duas histórias muito boas ali, tem algumas coisas em comum, né? O primeiro passo, a primeira pessoa que vocês chamaram para as organizações é a pessoa de vendas, né? E isso eu acho que quando a gente fala de estruturar o processo, talvez um dos primeiros processos da empresa, claro, né? Partindo do princípio que o processo do produto já está bem maduro, ou que pelo menos tem uma base boa para trabalhar, vendas acredito que se torna um processo crítico, de extrema importância para que a gente consiga estruturar o negócio, né? A gente tem aí algumas questões que dizem, né, a trazer receita nova para dentro da empresa é a atividade mais importante que uma empresa tem que fazer. Então, não faz sentido que a gente delegue isso para uma pessoa que não está de acordo com essa responsabilidade, né? Às vezes eu investir num recurso de baixa qualidade ou algo nesse sentido, que não vai conseguir fazer com que eu traga esse retorno. Então, é interessante ver que as duas pessoas que vocês trazem aí para dentro da organização acabam crescendo junto, trazendo resultados, são profissionais que são diferenciados e valorosos dentro da organização também, né? Bom, partindo desse princípio aí, vocês contaram várias histórias. Geralmente tem ali alguns pontos que a gente traz ali de dificuldades que a gente teve, mas geralmente não é uma linha reta, né? Não é uma sequência de ações que a gente realiza e tudo dá certo e bacana a gente hoje tem um processo bem estruturado. Quando a gente fala especificamente de estruturação de funil, o que vocês atribuem aí que foram os maiores desafios na hora de conseguir estruturar isso? Danilo, pode começar por ti. Tá, beleza. Voluntariamente, Danilão, começa com você. A gente pode revezar, assim, tá, Danilo? Vamos fazer o seguinte, na próxima eu vou inverter o fluxo. Porque eu vou dar programação aqui, por mais que vocês estejam vendo a minha mão ao contrário aí, na minha lógica aqui, o Danilo está à minha esquerda. Tá? Então, só seguindo a maneira como a gente escreve. Sim, fechou. Mano, então, assim, desafios, tá? Tem uma série de desafios. Eu acho que, inclusive, não resolver esses desafios causa uma série de problemas que a gente encontra nos funis de vendas de empresas, cara, de todos os segmentos, no Brasil inteiro, mesmo grandes empresas super estruturadas, com supervisor, com uma boa estrutura, com gerente, supervisor, diretor, coach e tal. Muitas vezes você encontra problemas que são básicos, muitas vezes, né? Eu vou falar de algum desses problemas, algum desses desafios, e vou dar uma ideia também já para a galera, assim, de alguns insights, de coisas que acho que pode ajudar. Um dos problemas, cara, que a gente encontra muito frequentemente nos funis de vendas é uma baixa qualidade dos leads que estão ali, das oportunidades que estão no funil, né? Como assim, cara? Como que isso é um desafio, né, para a gente estruturar? Muitas vezes, o empreendedor ou o gestor, ele tem essa meta de você fazer o número e aí você faz uma simples conta, né? Poxa, se o meu número é tal, eu quero 1 milhão, né? Se eu quero 1 milhão por mês, e eu converto 20%, poxa, beleza, então vou fazer uma regrinha de 3 e vou ver quanto que eu preciso de funil. Mas tem alguns erros aí, tá? Por exemplo, muitas vezes você usa o teu ticket médio para fazer essa conta e muitas vezes você tem uma estatística furada.
porque 50% daquele 1 milhão está na mão de uma única conta, né? E as outras estão divididas. Aí, quando você vai aplicar a tua taxa de conversão, na verdade, a tua conta não está muito boa, porque se você pede uma, você já não atinge a tua meta, né? Então, tem que ter uma análise também em termos de estatística ali do funil, né? Ver quais são as oportunidades mais relevantes. Em termos de qualidade, tem um case muito legal. A gente até estava conversando um pouquinho sobre isso antes da live aqui. Aliás, essa live podia ter começado a gravar ela mais cedo, que veio muita coisa boa só no warm-up aqui da live, né? Mas uma coisa legal, assim, um case interessante, tinha um cliente nosso, e eu acho que talvez muitas das pessoas que estão acompanhando aqui a gente tenham um desafio parecido em taxas de conversão de funil de vendas, tá? Tinha um cliente nosso que ele tinha uma taxa de conversão de 7%, era 5%, flutuava entre 5% e 7% de trial para cliente de fato, né, contrato assinado. E aí a gente começou a analisar o que acontecia com esse funil, porque não tem explicação, o cara já levanta a mão e a taxa de conversão está tão baixa. E a gente olhou que um processo comercial de aquisição, ele normalmente tem 3 grandes fases do lado do vendedor, né? Que é a fase de prospecção, mapeamento, qualificação e fechamento. Mas a gente começou a analisar que de qualificação para fechamento estava uma métrica razoável do benchmark, estava, se não me engano, em torno de 30%. Uma grande lição aprendida, gente, que eu queria levar para vocês aqui agora nessa live é o seguinte também: não tentem ganhar do benchmark, sabe? Não tentem, vocês não são os feras, os melhores do universo. Pode ser até que sim, mas, por exemplo, para um corredor, né, para o Pega o Bolt, para o Bolt ganhar 1 segundo nos 100 metros rasos, o quanto que ele vai ter que se esforçar? Demais, para ganhar 1 segundo. Então, para sair de 30% para 35% numa etapa de qualificação para fechamento, cara, eu ia ter que me esforçar muito para conseguir fazer essa métrica subir 5%. Só que, por outro lado, eu analisei e vi que de prospecção para qualificação, a gente tinha uma série de problemas ali e era ali que estava o gargalo. Esse é o conceito para análise de funil, gente, análise de gargalo, aonde faz um 80-20, aonde que se eu melhorar... Fazer 80-20. Cara, exato, faz 80-20, onde é que se eu melhorar 20%, eu melhoro 80%. E aí o que aconteceu foi o seguinte, a gente não melhorou 20% ali. Naquela etapa, a gente, triplicou as conversões, porque tinha muitos problemas. Talvez a galera que está acompanhando a gente aqui vai se identificar. Demora muito para atender, o cara levanta a mão, demora 1, 2 dias. Cara, o cara que está te comprando, ele está olhando você e seus concorrentes, você tem que atender na hora. Ou não tem um SLA de passagem claro, né? Então, poxa, o SDR atende, manda meio que no feeling para o vendedor, você não sabe. Até vou fazer um jabá sem permissão aí da ferramenta da Exact. Não combinamos nada, mas é uma baita ferramenta. O Exact, ele consegue te dar essa objetividade na passagem de bastão com score, com pontos. Então, você pode determinar lá e você acaba com esse feeling, você deixa o negócio mais escalável, porque você não depende do talento do cara que está na ponta para saber se deve ou não passar, né? Mas precisa do talento dele para outras coisas, né? Com certeza. Então, a gente fez esse trabalho de funil de vendas numa etapa do começo, né, esse trabalho de otimização de conversões ali, e a conversão desse cliente saiu de 7% para 30%. 30%. Isso, cara, mudou muito. Tem case escrito, a Desk Manager, joga no Google, Desk Manager Sales Hackers, vai aparecer o case com detalhes dos números e tal. E aí chegou a 35% e depois estabilizou algo em termos de 25% e 30% de conversão de trial para cliente. Todo o trial, de cada 5 trials, de cada 4 trials, todo o trial se tornava cliente. Isso por um bom período de tempo, né? E aí a conversão foi subindo 5% ao mês, né? Pelos próximos 6 meses. Então, a conversão foi subindo todo mês, e a gente começou a observar, e assim, o que aconteceu? Foi essa etapa início de funil.
E um hack que eu queria passar para a galera, em relação à estruturação de funil de vendas, é o seguinte: muitas vezes a gente tem problemas de qualificação de funil devido aos gatilhos de passagem mal estabelecidos. O que é um gatilho de passagem? É o que o meu cliente precisa fazer, né? Ou o que tem que acontecer de forma geral para que eu avance de uma etapa, por exemplo, de prospecção para uma etapa de qualificação. Mas o hack, né, que eu quero passar para vocês é o seguinte: não deixem o gatilho de passagem apenas centrado nas ações do vendedor. Esse é um grande erro que a gente encontra nas empresas. É a proposta enviada, é a negociação. Ah, mandei proposta, eu já morro para negociação. Cara, mas o que está acontecendo na mente do seu cliente? Porque, na verdade, a gente tem que cruzar o funil de vendas com o funil de compras. Qual que é o funil de compras? Poxa, quando o cara vai comprar, primeiro ele analisa a necessidade, ele avalia as opções e ele resolve os riscos antes de assinar o contrato, tenta garantir o melhor price, né, o melhor preço. Então, você tem que cruzar isso. Não adianta você estar numa fase de fechamento com um cliente que está numa fase de reconhecimento de necessidades. Então, você centrar os seus gatilhos de passagem nas ações do cliente, e um exemplo prático, um exemplo claro disso é, por exemplo, assim, poxa, eu não posso enviar proposta sem envolver um decisor ou um influenciador econômico, tá? Não estou falando para todos fazerem assim, mas é um exemplo, tá? Então, não leve ao pé da letra. É um exemplo. Um outro exemplo poderia ser, né? Eu preciso ter acesso, eu preciso ter feito um mapeamento do processo de compras daquela empresa, isso falando mais de venda complexa, né? Talvez tenha uma galera de venda complexa aqui assistindo. Então, eu não posso mandar uma proposta sem ter antes feito o mapeamento do processo de compras e ter acessado todos os stakeholders, ter conversado com cada um deles e visto como que a minha solução ajuda cada um deles e ter criado imagens na mente dessas pessoas usando a solução. Então, esse hack, gente, ele tem o poder aí de aumentar as nossas conversões demais, apenas com um ajuste simples, né? Assim como a gente falou pra caramba, o sucesso do cliente após a venda, esse mindset centrado no cliente, essa mentalidade, ela deve vir desde o marketing, passa por vendas e depois da venda ela continua. Por isso que tem uma virada da empresa. Aí eu acho que fica um convite também para os empresários, a galera que está à frente dos boards, repensarem também essa estratégia com os seus clientes, né? Eu vejo que isso é fundamental ali. Acho que tem alguns pontos da tua fala que a gente pode colocar aí como bullet points para o pessoal colocar no dia a dia. Primeiro deles é estruturar o seu funil de vendas com base na jornada de compra do teu cliente. Então, tu tem que estabelecer as ações ali, como que tu vai avaliar, entendendo como que é o comportamento de compra do teu cliente, né? E onde que tu consegue influenciar nisso diretamente. Geralmente, essa relação entre os dois é o que vai trazer um funil bem estruturado. O outro ponto, que quando a gente fala sobre os gatilhos ali para conseguir fazer com que o lead avance dentro desse funil, eu trago aqui até uma visão de como resolver isso, talvez de uma maneira diferente, né? Tem solução para isso, é legal ter coisas claras, ter coisas bastante exatas de quando vai ou não vai, por assim dizer, mas o principal do que está por trás disso, e aí eu vejo que algumas estratégias do funil, elas acabam não funcionando tão bem, é o engajamento e a comunicação disso com relação à equipe envolvida, né? Todo mundo que está envolvido dentro do processo precisa entender qual que é esse vai e não vai, quando que um cliente sai de proposta e vai para a negociação, com base naquilo que nós, enquanto grupos que estamos envolvidos dentro desse processo, estabelecemos. Então, por exemplo, não adianta eu negociar se eu não mandei uma proposta, por exemplo, né? Eu vou negociar sobre o quê? Então, ter isso bem claro e comunicado em todo mundo que está envolvido dentro do processo comercial, porque isso vai influenciar o quê? Na organização do processo, que é uma característica ímpar para o vendedor que consegue ter sucesso, daquele que não consegue ter sucesso com frequência, né? Tem alguns estudos aí que vão falar sobre isso. Mas, enfim, tentei empacotar tudo aqui. Rodrigo, quais foram os desafios para vocês, assim, que tu consegue trazer de dica para o pessoal na hora de estruturar esse processo como é que foi isso dentro da Smart Talk, que desafios vocês tiveram e quais foram os aprendizados que vocês trazem aí para o pessoal? Eu acho que mais do que falar em fazer um contraponto do que o Danilo falou,
Acho que ele foi muito bem, assim, eu anotei até, enquanto ele falava, eu entrei no site aqui para ver o case mesmo. Legal. Enquanto ele falava, eu anotei muita coisa que pode ser útil mesmo para a gente. Eu acho que o Danilo cobriu bem esse assunto. Eu acho que eu até voltarei a fazer as perguntas para ele de dúvida que eu tenho, mas eu acho que agora o relevante que eu acho que a gente pode ajudar aqui é que, pô, a gente tem lá, então, bem definido, e eu achei genial a gente entender onde o cliente está na jornada de compra, né, e não na jornada de venda. A gente sempre tenta testar isso com o nosso cliente. Então, mandar proposta, né, como o Danilo falou, não significa necessariamente que o cliente vai comprar. Então, quando você vai fazer o follow com o seu time de vendas, você fala, e aí, como é que tá o forecast para essa semana? O cara fala, não, tem 300 mil que vai entrar essa semana. Às vezes, tem uma proposta de 100 mil que ele mandou, que o cliente estava fazendo cotação para começar um processo de concorrência daqui a 3 meses. E aí, onde que ele chegou com essa ideia de que ele vai... o cliente vai comprar essa semana, né? Então, essa análise, cara, é uma análise que pessoalmente me deixa doido, porque eu faço a consulta, eu participo das reuniões de forecast com o time comercial, né? A gente tem uma diretora comercial que toca isso, mas fazendo a avaliação, toda semana eu falo, tô rico. Aí, final de semana, eu falo, deu certo, não, o que aconteceu? E é isso que o Danilo falou. Às vezes a gente está na visão ainda de cumprir o nosso processo, a nossa etapa do funil. A gente faz muito isso, né? Cria etapa de to-do, né? E o to-do, a gente se preocupa, e aí tem um problema emocional, Danilo. As pessoas, elas só se preocupam elas têm que se preocupar com aquilo que está na mão delas. Então, a dificuldade de implementar uma jornada, um funil baseado na jornada do cliente, é que você não controla a jornada de compra, você só controla a jornada de venda. Então, a pessoa fala, eu não sei que hora que ele vai comprar, mas eu posso mandar proposta. Então, como que eu faço o que eu sei fazer, mandar proposta? Eu vou mandar essa proposta para ele. E aí, se vira lá e depois a gente vê o que a gente vai fazer. E não necessariamente é isso que vai funcionar para o cliente, entendeu? Porque, desculpa, para o cliente não, para a sua empresa. Porque para a sua empresa, às vezes, ela não é isso que você precisa. Mas o vendedor fala, mas aí está na minha mão, no meu alcance. Então, assim, a gente costuma trabalhar com um gatilho, não sei se vocês já sabem disso. Depois eu compartilho a pesquisa aí. Mas tem uma pesquisa que diz que 80% dos consumidores boicotam, ou seja, não compram produtos que eles acham que o discurso de venda não está bom. O que é o discurso de venda? Posicionamento de comunicação da marca. Então, ou seja, você pode ter o produto mais foda do mundo. Se o seu posicionamento não estiver bom, o cara vai te boicotar, ele vai falar mal do você, só que ele não gosta do seu posicionamento, ele não gosta do seu discurso de venda, ele não gostou da forma como você abordou ele. Eu tenho recebido, não sei vocês, centenas de ligações e de e-mail marketing agora, falando, tipo assim, oi, Rodrigo, tudo bem? Eu vendo Bombrios, quer comprar? Não necessariamente assim, mas as pessoas têm aprendido muito, elas estão fazendo algum curso online aí, que todo mundo tem o mesmo fluxo de cadência, o mesmo speech, todo mundo mandando e-mail de cold e-mail. Cara, o cara não gerou empatia, ele não me fez avançar. Então, acho que esses são pontos que eu queria falar agora, principalmente para quem está assistindo a gente, né? Como o Danilo trouxe uns hacks, eu sou invejoso, eu vou trazer os meus hacks também para tentar equilibrar a conversa. Chuva de hacks. Vê se, Danilo, se faz sentido com o que você está trazendo dos insights da preparação do funil. A gente acredita, o Danilo sempre vai trazer um ponto técnico e eu vou trazer o ponto emocional, tá, gente? Eu sou o mais fácil, eu sou subjetivo, porque ninguém consegue comprovar, então o que eu falar vai ser verdade. O Danilo é mais técnico, vocês cobram ele lá se não der certo. As pessoas, para a pessoa comprar, não sei se você sabe, o cérebro divide em 3 partes, né? Um lado, o outro e a parte de trás. A parte que faz a compra é a parte traseira, a parte de trás do cérebro, né? O emocional. Toda compra, de alguma forma, ela é emocional. Então, a pessoa tem que sentir alguns dos elementos que eu vou falar agora para saber se ela vai comprar, se ela vai tomar a decisão de passar para o próximo etapa ou não. E o seu papel, dentro da organização do seu funil, é fazer ela entender, ela chegar nesse momento. Então, a pessoa toma a decisão sempre por ganância, né? Se eu não fechar com a sales, eu vou ganhar mais dinheiro. O cara está querendo ganhar mais. Então, ele é ganancioso. A palavra está feia, mas é isso, né? Ganância mesmo. A pessoa faz a decisão por altruísmo. Se eu fechar esse projeto, vai ser bom para aquela pessoa. Eu vou ajudar alguém. Então, a pessoa toma a decisão por esse sentido também. A pessoa toma a decisão por medo. Se eu não fechar com a sales, eu vou quebrar.
Então, se você conseguir colocar no processo, no seu processo, no seu funil, que você chegou no momento de deixar na cabeça da pessoa com medo, porque se ela não fechar com você, ela vai quebrar, às vezes você muda a etapa da jornada de compra do cliente. Tudo que foi feito do ponto de vista técnico até hoje, de método, processo, organização de funil, metodologia de venda, é baseado em conceito emocional. Eu vou trazer esse conceito emocional aqui para saber como é que vocês usam isso no dia a dia de vocês também. A outra coisa, você pode fazer a pessoa ter orgulho. Então, se a pessoa fala, cara, às vezes o cara na empresa é o cara que toma uma decisão, mas ele vai fechar com a sales porque ele vai trazer uma inovação tão grande para a empresa que ele vai estar bem. Então, ele pensa, se eu fechar com a sales, as pessoas vão falar bem de mim. Elas vão notar que eu sou o cara. Então, se você trouxer o cliente na figura de eu sou o cara relevante, se você tomar essa decisão, é um negócio que o mercado ninguém está fazendo, mas você vai fazer de uma forma que vai dar muito resultado para sua empresa, o cliente vai ir para tomar a decisão por orgulho. E a última, essa que eu mais gosto, é a da vergonha, que você tem que fazer o cliente pensar, cara, se eu não fechar com ele, eu sou um idiota. Então, como é que você leva para esse caminho? O cara ter vergonha se não fechar com você. Você tem que mostrar que aí entra num outro ponto de venda, né? Mas você vai matar todas as objeções do cara e o cara vai entender assim, não tem motivo para fechar. Se eu não fechar com ele, eu sou um idiota. E esse é o melhor caminho para você andar com a negociação do cliente, obviamente, né, gente? Às vezes a gente entende as coisas do pé da letra, não chama o cliente de idiota em momento nenhum e nem fala para eles. Eu teria vergonha se fosse você e não fechar com a gente. Né? Isso é emocional, é subjetivo na cabeça das pessoas. Isso é muito interessante, né? Quando a gente olha o spin selling, ele fala sempre dessa tomada de decisão do cliente, que na maioria das vezes ela tem, sim, na verdade, acho que 100% das vezes, por assim dizer, a gente pode dizer que a tomada da decisão em si, ela é baseada em emoção, apesar de que o cliente vai buscar justificativas racionais para a tomada de decisão dele sobre a compra, né? Então, eu vou me munindo de compromissos que eu vou assumindo ou de pensamentos que eu tenho para que a minha tomada de decisão seja coerente com eles, né? Aqui na Exact, vou trazer um hack aqui também que a gente utiliza e a gente ensina para os nossos clientes, que é o Roadmap to Close, que é uma ferramenta que nós temos ali para ajudar o cliente a espelhar o nosso processo de venda dentro da jornada de compra do cliente. E a gente costuma dizer que a venda é um projeto, né? Então, existe ali uma série de ações que, se a gente conseguir executar dentro de períodos específicos, de executar elas bem executadas, com uma qualidade específica, a gente aumenta muito as chances de que a gente consiga controlar esse resultado lá no final. Porém, é muito importante que a gente inclua a variável cliente aí, o tempo dele dentro desse processo. Então, na apresentação de vendas, o vendedor ele desenha com o cliente quais são os próximos passos baseado em datas, já trazendo ali a jornada de qual vai ser toda a interação dele com o cliente. Então, beleza, cara, tu gostou, tu acha que isso aqui faz sentido, vai conseguir te auxiliar, a gente conversou que tu tem esse problema, eu entendi direito, é isso mesmo, a gente resolve dessa maneira, mas eu queria entender, saindo daqui, qual que é o próximo passo? Putz, eu vou apresentar isso aqui pro meu sócio. Cara, quanto tempo tu acredita que tu vai conseguir fazer essa reunião com ele? Em que dia tu acha que tu faz isso? Eu preciso de uns 2 dias. Bacana, então de hoje, vamos botar aí, dia 7/5, que a gente está fazendo a gravação do conteúdo para vocês, dia 9, então tu já conseguiria ter uma resposta para o teu sócio. Depois disso, o que acontece? Cara, eu vou ter que avaliar outras soluções que o meu assistente de marketing está pesquisando. Legal. Quando que ele termina essa pesquisa? Cara, ele termina isso aqui no dia 15. Legal, então dia 15 tu já vai ter todas as oportunidades que tu tem na mesa. Depois disso, o que acontece dentro da tua empresa? Então ele vai desenhando e no final ele traz, né? Então olha só, se a gente conseguir executar essas etapas, eu vou te ligar em tal dia, nesse dia que eu vou te mandar essa proposta, nesse dia eu vou fazer isso, nesse dia tu vai me trazer essa resposta, a gente consegue resolver. Vou te levar um ROI para te ajudar a vender o projeto para aquele cara, né? Exato. E aí a gente consegue ter uma timeline com o cliente. Então, se a gente conseguir executar essas etapas, eu fazendo a minha parte, tu fazendo a tua parte, aqui no dia 16 de maio, então a gente já consegue assinar esse contrato e começar a resolver esses problemas que tu viu que tu tinha dentro da tua empresa, que eu consigo te ajudar. Então, com isso, a gente manda isso para o cliente também, para que a gente consiga ter essas datas do SLA, e aí a gente vai fazendo concessões, obviamente, existe sempre a possibilidade de ter reajustes dentro desses processos, mas isso torna até o processo de forecast interno da empresa mais assertivo, né? Porque tem sempre o vendedor, ele é um cara que ele tem que ser esperançoso por natureza, né? Às vezes teve um cara que ele fez a primeira reunião e ele está dizendo, eu vou fechar 50 mil esse mês. Agora, como que tu vai fazer isso? Como é que tu vai vencer esse prazo, né? Então tem que ter ali uma estratégia bem desenhada nesse sentido. Então aí, fica uma ideia para vocês praticarem no dia a dia. Diga. Posso complementar rapidinho, cara? Rapidinho. Claro. Esse Roadmap to Close, ele é uma coisa tão importante, cara, tão importante, e as empresas fazem tão mal, né? E normalmente isso é uma coisa
para implementar é muito, muito simples, né? O Roadmap to Close, ele nada mais é do que um plano de ação que você faz junto com o cliente depois de uma call de apresentação de proposta, por exemplo, né? E o plano de ação, ele sempre vai ter o quem, o que e quando. E você faz esse desenho até a compra. Quem faz, o que, em que data, quando. E aí, o legal, cara, e aí tem um outro hack também, que é, por exemplo, assim, se você tem um plano, beleza? Que é esse projetinho que você falou. Meu, o cliente ficou de fazer as ações, cara, o cliente faltou com uma ação, o cliente faltou com outra, cartão amarelo para ele, cara, porque a venda não é um favor que a gente faz para o cliente. Então, se você está fazendo um favor em vender, tem coisa errada aí, volta um passo atrás, porque o teu cliente ainda não está convencido de que é importante resolver esse problema, né? Então, eu acho que esse hack de você analisar o engajamento com base no Roadmap to Close, inclusive, dar um cartão amarelo no meio do caminho, tipo, cara, não estou entendendo, parece que você tem um problema, né? Mas você, ao mesmo tempo, não se mostra engajado no processo. O que está acontecendo? Como que... Aí você tem as perguntas, né? Tem outras metodologias de perguntas que são muito legais também, e você começa a pegar percepções, né? Tipo, poxa, como é que você está se sentindo? Estou vendo que você está um pouco inseguro em relação a isso, e nunca pegar a primeira resposta. Vai um pouco mais a fundo, provavelmente a resposta certa está na segunda. Certo. Cara, é sensacional, é isso mesmo. A gente tem uma série de ações que a gente pode executar para tentar trazer um pouco de dominância dentro desse processo. Mas é óbvio, né? Novamente, a gente está falando de pessoas, não é uma ciência exata, e o momento como o cliente amadurece, matura, todo esse processo também requer ali um tempo dele. O que a gente pode fazer é tentar influenciar dentro desse processo para auxiliá-lo a passar por essas etapas, né? Bom, eu queria entender um pouco sobre métricas que vocês acompanham dentro da organização, ou falar um pouco também sobre métricas que a gente consegue extrair aqui de um funil, mas de uma maneira geral, o que a gente consegue ter em termos de entendimento e como utilizar o funil a favor de uma maior eficiência em vendas. Dessa vez eu vou inverter, vamos começar aí pelo Rodrigo, então. Muito bom. Agora eu fico com vergonha, né? Porque depois o Danilo vai falar bem melhor. Cara, a gente tem algumas métricas que a gente acompanha mais a fundo, né? Então depende muito, eu acho, a primeira coisa que depende é quem está assistindo, né? Onde você está na cadeia da empresa, né? Se você for o CEO da empresa, eu não te aconselho a olhar todas as métricas, porque você vai ficar louco e você vai querer igual eu faço, eu fico querendo entrar no detalhe, e isso te toma um tempo muito grande. Se você é o diretor de vendas, eu acho importante você ter algumas métricas principais alinhadas com o seu time. No caso nosso, a gente usa a metodologia do OKR para acompanhar o andamento das entregas. Mas se você é um gestor comercial, um gerente comercial, aí sim você é um cara que tem que estar mais preocupado com isso. Então, então vamos lá, né? Eu, no meu dia a dia, eu acompanho, obviamente, métricas mais... Eu deveria acompanhar métricas mais globais. Mas quando eu vejo, por exemplo, o Danilo falar sobre uma métrica de detalhe, a primeira coisa que eu faço aqui, quando eu estou conversando com vocês, é entrar aqui no nosso CRM e olhar o que está acontecendo no nosso time. Eu vou querer investigar isso, e eu já vi que eu vou passar o resto do dia xingando o pessoal, porque etapas de conversão no funil não estão boas. Imagina se eu ouvir ligação, Rodrigão, aí o negócio fica mais feio ainda. Se no detalhe de ouvir ligação e tudo, sempre tem coisa. Eu já fiz isso com um cliente uma vez de ouvir ligação. O cara estava reclamando que ele não estava convertendo, né? Um outro projeto que eu tinha de marketing digital. E aí ele falava, aqui na empresa não tem nenhuma lead que vem de projetos online, e vocês estão me ajudando a fazer comunicação, mas ninguém está vindo aqui para a minha empresa. Não tem que tá vendo aqui, ó. Tá todo mundo era uma imobiliária, tava, todo mundo vem indicado pelo corretor. Aí eu falei, fiz uma reunião com ele. Antes de fazer a reunião, eu pedi para ele para eu pagar um call tracking. E eu comecei, eu não ouvi as ligações, mas fui para a reunião com ele. E na reunião eu fiz duas coisas. Primeiro que eu mostrei o call tracking para ele. A primeira ligação era um cara tentando comprar um apartamento, ele ligou, e a conversa com a secretária foi assim, oi, tudo bem? É da imobiliária tal? É sim. Quanto custa aquele apartamento? Aí ela falou, 2 milhões. Aí, obrigado, desligou. E aí,
eu não continuei a conversa com ele, eu falei, agora eu vou só te falar a segunda coisa. Vamos abrir aqui no seu CRM, indicação do corretor, vamos ver onde que ela está na origem de venda. Aí ela é o primeiro. Era o primeiro item de 150 que ele tinha colocado. Então, ele tinha milhares de indicações, né? Então, essa métrica para ele era boa, porque o cara colocava aquilo porque estava com preguiça de preencher. Perfeito. E era melhor para ele também. Então, vamos lá. No nosso caso, a gente acompanha... A gente tem um funil um pouquinho diferente, né? Porque até aprendendo com vocês, porque o funil que eu acompanho muito é entender... As métricas que eu acompanho eu tento entender a origem desse cliente, né? Então, para mim é relevante, mesmo se a gente mesmo que ele não seja uma métrica de conversão de funil, é sempre relevante para mim, porque ele diz, para mim, no caso, que estou à frente do negócio, se a gente tem que aumentar investimento em vendas novas. Tem mês nosso que a gente fica tão com venda recorrente que isso preocupa, né? O Danilo falou isso no começo, a gente tem que estar com um grande foco de trazer cliente novo. No nosso caso, é nova venda, é nova receita, mas é a nova receita do mesmo cliente. Então, a nova receita de não cliente, ou que não era cliente, é mais importante para a gente. Então, eu acompanho muito a origem dessa venda para entender se essa venda, se a gente está investindo no canal certo. Uma outra coisa que eu não acompanho tanto a conversão, porque a nossa conversão é alta. Então, como ela ficou alta, eu aprendi, e aí, a duras penas, viu, Diegão, que quando a gente tinha muita lead, no começo eu falei, a gente tem 150 mil leads, 200 mil leads, isso é ruim, porque muita oportunidade para o vendedor, e aí ele só vai naquelas que são boas para ele. Então, quando a gente passou por algumas crises e houve escassez, a gente aprendeu que na escassez o cara se agarra às oportunidades, o cara tinha 200 oportunidades, passou a ter 5, ele vendia 3. Então, a gente hoje entrega poucas oportunidades já. A gente segura algumas oportunidades, porque se a gente entregar muita oportunidade, o time ele não vai vender essa oportunidade naquele momento, ou ele vai fazer o nosso funil, ele demora, sei lá, 15 dias para fechar. É uma venda rápida. A não ser que seja uma venda complexa de grande empresa e tudo mais, mas normalmente é uma venda rápida. Se a gente deixar o cara com muita oportunidade na mão, ele vai ficar jogando essas oportunidades para frente sem perceber que ele está jogando para frente. Então, a gente muda. Então, a gente não olha tanto a conversão, porque a gente sabe que a conversão vai ser boa, se a gente fizer o nosso papel, que é gerar as oportunidades certas. Então, a gente está no meio de uma grande mudança da nossa estrutura de funil. A gente antes não usava SDR, agora a gente voltou a usar SDR. A gente usou no passado, não fazia tanto sentido, porque o custo de aquisição ficava muito alto, que é o que todo mundo acha também, né? Que o custo de aquisição fica alto pra caramba. E, na verdade, eu acho que ele vale a pena se você souber fazer a conta certa. E a gente não tem que fazer a conta, exato. Então, eu acho que eu não fazia essa conta certa, eu errei várias vezes por não fazer essa conta. Se quiser, eu te ajudo, cara. A gente faz conta junto aí. Não, assim, vocês estão me vendendo aqui. Eu já contratei, eu vou contratar a Exact e a Sales agora. É sacanagem. Me chamaram para essa live só para poder vender o trabalho de vocês. Você acha que eu tô tudo um plano, né, Diegão? Tudo um plano. Tudo fazia parte de um plano. Teve aquele filme A Entrevista lá, que o repórter vai para a Coreia do Norte e ele acha que está fazendo um programa, mas é só a gente aqui que está assistindo, e era só para vender. Então, assim, as métricas que a gente entende que estão superadas, a gente acompanha de longe. As métricas de perto hoje que eu acompanho no meu funil, eu acompanho para entender se as etapas, se o forecast é real. Então, assim, a gente tem alguns indicadores para dizer se esse forecast é real, se ele vai acontecer, e aí tem a ver com o que o Danilo falou, entender se a jornada é de venda ou de compra. E a gente usa gatilhos nossos, né, de persuasão, que é como que a gente conta essa história para que o cliente chegue no momento certo. A gente sabe, cara, tem uma métrica nossa que é, se eu tiver uma reunião com vocês, em determinado momento eu conseguir contar um case, vocês vão fechar. Então, o que a gente sempre tenta chegar é nesse case. Não dá para eu abrir a reunião com ele, mas se eu chegar no momento certo e eu usar esse case, a conversão é muito grande. A minha conversão pessoal é perto de 100%. Óbvio que a do Danilo também deve ser muito alta, porque é o CEO da empresa, o fundador, mas tem muito a ver com a forma como a gente organiza o processo. Óbvio que não tem nada a ver com o funil, né? Mas tem a ver com o processo só. Então, assim, no funil a gente veio para um caminho que o nosso funil estava errado.
Então, na reorganização do funil, hoje a gente acompanhava muita jornada de venda mesmo, tipo, cara, quantas propostas tem na rua? Cara, é o que eu falei lá um pouquinho atrás. A proposta eu tô sempre rico, porque a gente tá com proposta demais. Mas se a gente entender a jornada de compra do cliente, então a gente tá fazendo essa mudança. O Danilo vai me ajudar a fazer isso do jeito melhor, né, Danilo? Maravilha. Danilo, fala aí, dá umas dicas de métricas aí que a gente pode acompanhar do funil e que vocês extraem eventualmente ali nas Sales Hackers para a gente conseguir ir ali para um tópico de algumas características específicas do funil em seguida. Tá, cara, eu concordo muito com o Rodrigão, ele trouxe um conceito aí de conceito-chave de performance, ele não olha todas as métricas, né? Ele olha chaves, e aí quando tem alguma coisa errada, ele bota uma lupa lá e aprofunda no CRM e depois sai xingando todo mundo, né? Porque ele falou. Então, primeiramente, eu acho que essa é a melhor prática para todos os gestores, assim, que estão acompanhando a gente. Realmente, se você ficar olhando tudo no detalhe todo dia, você não vai ter tempo para fazer as outras coisas que também são importantes, né? Como etc. Então, assim, eu tô junto com o Rodrigão nessa, eu concordo, acho que a melhor prática é essa mesmo. Aí, em relação a algumas métricas, assim, tá? A questão de métrica, ela vai variar um pouco também de empresa para empresa. Mas eu vou dar algumas métricas que são chave e eu acredito que a maior parte das empresas aí que está acompanhando a gente agora deveria acompanhar, se já não acompanha, né? Uma métrica muito importante para a gente olhar tanto o funil de vendas como a saúde comercial de uma empresa é quanto que está custando cada novo cliente, né? Que é o tal do custo de aquisição de cliente ou CAC, né? Para fazer essa conta é muito simples, você pega tudo que você investiu de marketing e vendas e divide pelo número de clientes novos que você teve no período. Isso, ao longo de um tempo, você vai começar a saber, poxa, se eu gastei, se minha área comercial custou 100 mil reais naquele mês, e eu vendi 10 projetos, né, tive 10 novos clientes, beleza, 10 mil cada um. Tem outras formas de... Fala, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Então, mas essa conta, ela funciona bem você fazendo ela mês a mês, ou é melhor você pegar períodos maiores? É melhor você... Então, você pode fazer tanto por safra, né? Uhum. Que aí é um outro conceito que você pega, por exemplo, vou fazer o jabá da Exact de novo, cara. Eu tenho esse péssimo hábito. Lá no Exact, você pode fazer uma análise de funil por safra. O que é por safra? Como é que se comportaram os leads que entraram nesse mês? E aí você vê esses leads que entraram nesse mês, como que eles se comportaram em junho, a gente está hoje em maio, né? Então, em junho, julho, agosto, assim por diante. É uma forma de fazer mais precisa. Mas se você for olhar como um contador, né, apenas as quantidades, quanto maior o tempo, mais você dilui as distorções das métricas, né? Perfeito. Mas... Legal. Então, massa. Mano, aí voltando aqui, uma das métricas é o custo de aquisição. Por que ela é tão importante e tão chave, né? Porque ela é uma métrica que ela mostra, evidencia uma série de outros indicadores, e se o custo de aquisição está bom, muito provavelmente você tem um processo comercial como um todo excelente, porque você pode... você está investindo, né, um recurso e esse recurso está se tornando em novos clientes. E aí, poxa, se você tem um processo de funil ampulheta, como eu falei aqui hoje, você consegue reduzir ainda mais esse custo de aquisição, porque cada novo cliente, na verdade, você está conquistando 1,5, 1,6 clientes com um novo cliente. Então, o teu custo de aquisição, ele também reduz em 50%, 60%, né? Então, ao mesmo tempo, por exemplo, aí você vê em estratégias de vendas, né? Tem muitas empresas que fazem esse cálculo por canal. Então, tem o canal de vendas externas que tem o próprio centro de custo de aquisição, que é diferente do de vendas internas, e assim por de indicação, assim por diante. Eu gostaria muito de entrar em uma série de outras métricas, mas eu vou passar rapidamente
Um hackzinho que eu acho que é um pouco da experiência, né, de ter implementado muitas operações de pré-vendas aí, só pela Exact, acho que foram mais de 50, né, Diegão? Quando eu era implementador aí, só pela Exact. Hoje, se for contar toda a história, aí já tem mais de 100 projetos aí assim, para a gente somar. Mas aí, cara, um lance interessante, eu queria falar para vocês, é assim, ó, eu vejo, a gente está hoje em maio, né, tem essa questão do Covid e tudo mais. Eu sei que é um conteúdo atemporal, não vou entrar muito no detalhe, mas o que eu tenho observado é que a maior parte das empresas, nesse momento, está precisando gerar funil, né, para poder, em breve, começar a converter essas oportunidades e qualificar o funil existente também. Tem uma série de estratégias para isso, acho que vai ter outros conteúdos na semana do Não Pare Adapte também, para aprofundar um pouco melhor, mas o que eu queria trazer é um pouco de métricas de prospecção, né? Pensando nessa necessidade que as empresas estão tendo agora de fazer funil. Uma forma muito legal da gente olhar para isso é que a gente não consegue controlar, né, o cliente. O cliente compra quando ele quer por suas próprias razões, beleza? Essa é uma baita premissa e a gente tem que levar ela para a vida. Assim. O cliente compra quando ele quer e pelas razões dele. A gente só, na verdade, ajuda o cliente a entender como que aquela solução ajuda ele, resolve problemas. Através de perguntas é a maneira mais eficiente, cientificamente comprovada. Aí, o ponto é o seguinte, poxa, se eu não controlo a venda, a compra em si, o que eu posso controlar no processo? São as atividades, são por exemplo, assim, quantas ligações, quantos leads novos. E aí tem um hackzinho que eu gosto de usar aqui internamente para sales e para os clientes, que eu chamo assim, 50-5-1, sabe? Que é o seguinte, são 50 ligações todos os dias, são cinco novas empresas qualificadas todos os dias e um agendamento todos os dias, né? Então, você começa, aí beleza, eu posso fazer 100 ligações, de repente eu consigo fazer 10 qualificações, aí você começa a brincar com isso. E talvez a gente tenha também uma variação aí, inclusive por complexidade de venda, uma série de coisas. Aí vocês têm que adaptar esse modelo. Aí você tem que achar as métricas-chave, por exemplo, se você quer prospectar mais clientes, qual que é a minha métrica-chave de prospecção? É um processo ativo? Beleza. Então, o que eu posso fazer ativo? Que métrica-chave eu posso trazer da parte ativa? A ligação, e-mail, atividade. Quantas atividades eu preciso concluir, em média, para fazer um agendamento? Aí você começa a ter a noção de workflow, de cadência, de atividades, de prospecção e tudo mais. Então, eu acho que nessa fase que as empresas no Brasil estão passando, né, em função dessa questão do Covid, quarentena, tudo mais, eu olharia métricas muito relacionadas à geração de novas oportunidades de funil, sendo elas oportunidades no mercado, aí focar em segmentos menos afetados, etc. e tal, mas também oportunidades de base, novamente, a importância do funil ampulheta, né? Então, eu acho que um pouco isso aí, Diegão. Bacana, pessoal. E para a gente encerrar, que a gente já está chegando aqui no limite do nosso tempo, já tem outra palestra começando daqui a pouco, eu queria que vocês empacotassem em 30 segundos, é um baita desafio, tá? Para quem está começando agora, a querer estruturar um processo de funil, por onde começar? Então, vamos lá. 30 segundos, Danilo, vamos lá, como se fosse se defender no paredão do Big Brother. 30 segundos para falar por onde começar um funil, a estruturação de um funil. Por 30 segundos, eu só posso falar para ir lá acessar o site, levantar a mão e falar com as sales hackers, né, cara? Eu acho que 30 segundos é o que dá para fazer. Mas, se fosse para explicar um pouquinho melhor assim, gente, eu acho que o primeiro ponto é mapear o processo de compra, né? A gente já sabe que o processo de vendas, ele precisa estar alinhado ao processo de compra, então, pense primeiro o processo de compra, pensa o processo de vendas, tenta fazer um merge, como é que fala? Uma mesclagem, né? Dessas duas coisas, você tenta alinhar isso e você define os gatilhos de passagem. E a partir dos gatilhos de passagem centrados no cliente, você vai determinar as perguntas
que a tua equipe de venda, seja SDR, vendedor, account manager, etc., precisa fazer em cada fase para saber se ele deve ou não avançar o cliente nessa etapa, né? Então, e aí, Era outro 30 segundos, né? Aí, ó. Falei que era um desafio. Para fechar, é o seguinte, para fechar, você pode pensar para cada etapa também conteúdos que você pode ajudar tanto o teu vendedor como o teu cliente e produzir esses conteúdos com marketing, e aí você pode criar um funil em Y, com automação de marketing, mas também nos follow-ups da tua equipe, para cada uma das etapas, se tornando mais relevante e melhorando as taxas de conversão assim, desse jeito. Bacana. Rodrigão, contigo? Bom, eu não vou chover numa olhada e repetir as mesmas coisas que o Danilo já falou. Né? Então, entrando onde a gente pode ajudar no ponto aqui no nosso lado, é que para cada etapa do funil, você vai ter que ter, para passar para a próxima etapa, você vai ter que gerar algum convencimento. É nisso que de alguma forma a gente pode ajudar. Então, já que em 30 segundos é pouco para montar isso tudo, eu vou oferecer uma coisa para vocês. Ó, a gente tem, como a Exact Sales tem a academia delas, a gente também tem a nossa. A nossa é um produto pago que a gente vende. Todos os cursos lá, ele custa, sei lá, uns R$2.000 todos, mas para quem estiver assistindo Não Pare Adapt, se me chamar em qualquer rede social, eu vou dar acesso gratuito para vocês até o final do ano. E lá a gente tem conteúdo para sobre... agora, meu irmão. Já passa o Instagram agora. Sobre pitches rápidos, como fazer um pitch rápido, Bom, tem conteúdo de tudo lá. Então, esse é um ponto, né, importante. O outro ponto é que também a gente tem, a gente fez alguns conteúdos sobre isso, se você me procurar nas redes, você vai achar isso também. A gente criou um métodozinho muito rápido, talvez ele seja até básico para você, mas talvez para o seu time inteiro ele não seja. Como é que o cara gera engajamento com o cliente em situações como essa, né? Eu tenho 30 segundos para falar para vender para alguém. Então, e aí eu volto a dizer, né? Isso não tem a ver com a estruturação do funil, mas tem a ver em si quando você chega no momento de chutar a bola para o gol. O Danilo te colocou na cara do gol. E aí, você tem que falar alguma coisa. E esse falar alguma coisa é onde a gente talvez possa ajudar. É um método que chama Neuza, né? Ele tem uma referência aí que a gente brinca. O Neuza é para aliviar a dor da sua audiência. O Danilo já me chamou no LinkedIn. O Danilo é bem rápido. Então, assim, o método Neuza é um método para aliviar a dor da sua audiência. Eu vou falar ele rapidinho e depois eu ajudo vocês a montar os seus, tá bom? Se alguém quiser me chamar depois, eu ajudo vocês a montar. Mas ele usa essa reflexão da dor de cabeça para te dizer que você tem que ter o N de nome, né? Quem é você? O E de experiência, você tem 1 segundo para falar por que o cara deve te ouvir. Então, não é uma experiência tipo, sou formado em direito, é uma experiência de como o que eu fiz na vida para estar aqui. O O é o objetivo, né? Qual é o objetivo da minha empresa ou do meu trabalho contigo? A solução que você vai dar, e o A é o alívio. Qual é o alívio que você vai dar para esse cliente? Se você conseguir montar isso de forma efetiva, depois eu dou alguns exemplos, só porque o Diego me apertou com 30 segundos, eu já passei 2 minutos. Eu te ajudo a montar alguns hacks de como se apresentar em 1 minuto, de forma eficiente, para você ganhar um continue. Igual um jogo de videogame, você ganha um continue para ter um tempinho para avançar com ele para a próxima etapa. Me chama aí que eu ajudo vocês. Maravilha. Pessoal, é um assunto que é super pertinente, a gente vai entrando na questão da estruturação do funil, mas a gente vai abrindo diversas possibilidades de coisas que acontecem ali em cada uma das etapas. Como vocês viram ali, é bastante conteúdo que a gente tentou envelopar aqui para passar para vocês hoje. Tem aí os contatos do pessoal, tem um baita bônus aí que o Rodrigo ofereceu para a galera que está buscando se capacitar. Também, cara, recomendo demais as 2 empresas aí para que vocês consigam estruturar bem os seus processos também, saber se apresentar bem quando estiver na cara do gol e conseguir ter propostas mais consistentes, apresentações mais consistentes, tá? A Exact Sales, acredito que por estarem aí assistindo diversas palestras do evento, vocês vão conseguir ter acesso a diversas das coisas que a gente consegue auxiliar vocês também. E muito obrigado aí por todo mundo que acompanhou a gente até hoje. Até a próxima, tá certo, pessoal? E não pare, adapte. É nesse caminho aí que a gente vai conseguir gerar resultados cada vez melhores no cenário que a gente está hoje, tá certo? Pessoal, é isso aí. Obrigadão aí pela oportunidade de conversar com vocês hoje, pela disponibilidade para poder vir aqui bater um papo com o pessoal, tá certo? Obrigado, certo, gente. Obrigado, Diegão aí. Tamo junto. Valeu. Obrigado, gente. Valeu.
Olá, eu sou o Exact Spotter e estou aqui para dar mais eficiência e inteligência para o seu time de prospecção. Primeiro, vamos usar uma ferramenta de inbound marketing, comprar uma lista de leads de algum parceiro meu ou importar os dados do seu LinkedIn. Pronto, já podemos ligar para eles. Quer que eu crie atividade para um pré-vendedor ligar em 10 minutos? Se preferir, podemos criar um fluxo de e-mails primeiro. Você escreve e eu envio, ok? Quando alguém responder, peço para um pré-vendedor ligar. Olá, pré-vendedor, agora é com a gente. Entra no teu playbook de atividades e liga para esses caras. Faz essa pergunta para ele. O que ele respondeu? Então fala isso, acho que ele vai gostar. Com essas informações, vou ver se há possibilidade de compra, beleza? Pelo que vejo, esse cara é muito quente. Avisa ao vendedor que essa é a dor do cliente e esse é o produto ideal para ele. Fala também que esse cara é 70% similar às últimas empresas que ele vendeu. Pronto, já podemos marcar uma reunião. Vou checar a agenda do vendedor, a distância e o trânsito nesse horário. Show, pode marcar. Vou enviar as informações para ele se preparar para a reunião. Fala, gestor. Vamos dar uma olhada na produtividade da equipe? Podemos enviar o valor das bonificações para o financeiro. Também podemos analisar o mercado com base nas respostas recebidas. Que tal monitorar esses dados e enviá-los para o diretor toda semana? Ótimo! O CRM me avisou que fechamos a venda. Mais um cliente que poderemos ajudar. Vamos voltar ao trabalho, que o dia está só começando. Exact Spotter, o software de vendas das empresas que mais crescem no Brasil. Oi pessoal, meu nome é Dinora Constantino, eu sou gestora da Lab Persona Estadão. Eu vim aqui compartilhar com vocês, através desse depoimento, como nós da Lab Persona Estadão conseguimos alcançar e superar as nossas metas de prospecção no mês de abril, mesmo diante de toda a crise. Lab Persona Estadão é uma unidade de negócio que tem como finalidade a produção de conteúdo de marketing para as empresas. Eu vou contextualizar um pouco das nossas metas mensais para que faça sentido o número da superação. Nossa meta, e nós vínhamos atingindo e numa crescente, o número de 20 reuniões realizadas mês. No mês de fevereiro, nós atingimos 37 reuniões realizadas, na qual iniciamos março da forma normal, com todos os processos que sempre utilizávamos. E em meados de março, assim como em todas as empresas, acredito que em sua empresa também, nós nos deparamos com todo o início da pandemia, que fez com que nós precisássemos nos adaptar ao home office, as empresas completamente fechadas para novas parcerias, para novos contatos comerciais. E com isso, nós não só não conseguimos agendar mais reuniões, como todas as que nós já tínhamos agendadas não efetivavam as confirmações. Com isso, no final do mês de março foi a nossa pior entrega dentro de prospecção, um número total de 19 reuniões realizadas, e isso fez com que nós parássemos, identificássemos os problemas e tivéssemos alguns insights para que realmente isso mudasse e nós conseguíssemos promover um cenário diferente no mês de abril. Eu vou compartilhar aqui com vocês 4 itens que para nós, 4 insights que para nós fizeram todas as diferenças nessa movimentação, na qual eu sei que isso pode mudar de segmento para segmento. A cada empresa tem um comportamento, a cada nicho, com certeza as empresas reagem de uma forma a toda essa situação. Mas o nosso primeiro ponto, e muito importante, foi parar e conseguir identificar quais eram as 19 empresas que estavam abertas em março e que estavam receptivas ao nosso contato. Então nós primeiro miramos as empresas que estavam receptivas, que estavam realmente se movimentando em todo o cenário. O segundo ponto, e também um ponto importante, foi analisar na equipe e fazer algumas movimentações estratégicas para que realmente fizesse sentido uma força-tarefa naquele momento, junto à prospecção, para que nós tivéssemos um número maior de oportunidades comerciais. O terceiro ponto, e tão importante quanto os outros 2, foi mexer no discurso e na abordagem de prospecção. Nós sempre tivemos um discurso
persuasivo, comercial, procurando a dor do cliente, e neste momento nós paramos para ter um discurso muito mais empático, se colocando à disposição do cliente, analisando o cenário que ele passava atualmente e no que fazia sentido o inbound marketing, realmente uma produção de conteúdo de marketing digital para que ele pudesse usar isso como alternativa dentro de todo o cenário atual. O último ponto, nós focamos em social selling, LinkedIn, então nós também começamos a abordar as empresas através dessas redes sociais que trouxeram várias oportunidades, na qual tudo isso fez sentido através da ferramenta Exact Sales, que é a ferramenta de prospecção que nós utilizamos, e ela consegue, de uma forma completamente processual e estratégica, nos trazer todas as informações que nós precisamos, tanto para a movimentação do discurso, dos filtros, das empresas. Então, com certeza, uma grande diferença foi a ferramenta que nos traz toda essa inteligência, que nos consegue trazer uma nova diretriz dentro do cenário que estávamos para termos novas oportunidades. E com isso, no final do mês de março, nós conseguimos essas adequações, essas movimentações de forma rápida, e durante o mês de abril nós conseguimos a superação de 61 reuniões realizadas. Sim, a nossa meta eram 20 reuniões. No mês de fevereiro executamos 37 dentro da normalidade e sim, mesmo com todo o cenário apresentado, nós nos movimentamos, identificamos os problemas e não medimos esforços para gerar soluções. Então é isso que eu venho te motivar. Não pare, adapte, continue. Nós sabemos que existem empresas com oportunidades comerciais. Então vamos mirar essas empresas, vamos realmente nos reestruturar para que faça sentido a gente permanecer e não parar e se adaptar. É isso que eu venho trazer para vocês. Espero que tenha ajudado. Tchau, tchau. Até mais.